Olá, tudo bem? Bom dia. Seja bem-vindo à nossa disciplina de gestão de projetos. Hoje é a nossa aula de número 2. Dá uma olhadinha comigo lá no nosso quadro, no nosso tema. Gerenciamento de escopo, tempo e custos. Então, hoje o nosso tema é bem importante, muita coisa que a gente vai conversar. Você sabe que um projeto tem 10 áreas que a gente precisa trabalhar, segundo o PMBOK, que é o nosso guia aqui de toda a disciplina e um dos guias mais importantes do mundo. Quando então eu vou começar um projeto, eu preciso, antes de mais nada, pensar no quê? No objetivo. O que eu estou fazendo? Quanto vai custar tudo isso que eu estou fazendo e qual é o tempo que vai demorar para a gente fazer tudo isso? Por isso que das 10 áreas do PMBOK, do gerenciamento, a gente vai trabalhar com essas 3 primeiros. Porque eu preciso sentar e pensar no que eu estou fazendo. A partir daí, então, a gente pode fazer toda a história do planejamento dentro das 10 áreas, das outras 7 áreas que ficaram aí faltando. Se você precisar conversar comigo em qualquer momento da aula, você pode mandar a sua pergunta, a sua participação, seu questionamento, se tiver um exemplo, alguma coisa que você vivenciou no seu dia a dia, no seu trabalho em relação a projetos, manda para cá, que é sempre bom a sua contribuição. E a gente junto aqui, a ideia é essa, né? Que juntos a gente possa construir gestão de projetos. Também você pode falar comigo através do nosso chat e também através do nosso Skype, tá? Que está disponível para você na nossa tela, camila.mateus, que é o Skype da Camila. Então, você pode conversar comigo a qualquer momento, tanto pelo nosso Skype, também aí pelo nosso chat. Precisou? A gente vai aqui juntos respondendo e conversando. Combinando? A ideia é essa mesmo, eu juntinho com você aí, você aqui comigo, a gente aprendendo e desenvolvendo, trabalhando gestão de projetos. Hoje, então, as nossas considerações iniciais sobre o que nós vamos falar. Gerenciamento de escopo, tempo e custos. Gestão de escopo, gestão do tempo, gestão de custos e vamos também aprender a ver a viabilidade de um projeto. Quando a gente faz um grande empreendimento, eu vou construir uma empresa, a gente também pensa em viabilidade de um projeto. Aqui a ideia é a mesma, tá? Então a gente vai pensar assim, eu vou criar um projeto, alguma coisa nova, um produto, um serviço. Será que esse projeto é viável? Será que ele vai trazer retorno para a empresa? Alguns projetos, eles não precisam trazer retorno financeiro, mas tem que ser viáveis tecnologicamente, de maneira operacional. Então, são vários os tipos de viabilidade que a gente precisa verificar quando eu estou criando um produto, um serviço ou buscando um resultado único, tá? Diferente da abertura de uma empresa, quando eu preciso sim ter a viabilidade econômica e financeira, mesmo de uma organização não governamental, sem fins lucrativos, porque mesmo que o fim não seja o lucro, tem que ter dinheiro para se manter aquela organização. Então, quando eu faço um plano de negócios para a abertura de uma empresa, tem que ter um monte de viabilidade e também a financeira. Quando eu estou criando um produto, um serviço, um resultado, tem um monte de viabilidade a ser analisada e uma delas pode ser a financeira. No nosso caso de hoje, a gente vai fazer isso, porque nós vamos juntos construir, montar a cidade do rock, onde vai acontecer o Rock in Rio. Eu, Alessandra, você é a dona da marca, Rock in Rio. E você vai ser o meu gestor de projetos contratado. E juntos nós vamos, então, dar prosseguimento a essa grande obra que vai trazer aí YouTube, ONUVOX, vai ser um sucesso o nosso Rock in Rio. Combinado? Então, vamos começar. Vem para cá que eu vou te mostrar o nosso caso de hoje. Rio de Janeiro, Rock in Rio. É um grande evento que vai envolver aí várias atividades, como montagem dos ambientes e da infraestrutura, aquisições de diversos itens e serviços, a preparação para os shows, contratos dos artistas e seguranças, planejamento dos dias e da sequência das apresentações e depois desmontar tudo isso. Então, é muito trabalho e você, então, foi convidado para ser o meu gerente de projetos. A partir de todo o trabalho que nós vamos desenvolver, nós vamos entender cada área de conhecimento de um projeto e como a integração das áreas é fundamental para se obter sucesso nos nossos projetos em geral e também aqui no nosso Rock in Rio, tá? Então, nós vamos começar um projeto. Eu, Alessandra,
Contratei você para trabalhar junto comigo na construção da cidade do rock. Qual que é a primeira coisa que a gente faz num projeto? Determinação do escopo, determinação do objetivo. Combinado? Primeira coisa sempre que a gente faz é isso. O que eu estou fazendo? Gerenciamento ou gestão do escopo. Então vamos começar lá na SP1. Olá, tudo bem? Espero que esteja gostando dessa aula. Como você pode perceber, é muito importante estudar o conteúdo da pré-aula no ambiente virtual antes de conhecer e resolver as situações problema. Vamos lá? As etapas para compreender e resolver as SPs são simples e facilitam os seus estudos. Primeiro, é necessário conhecer e interpretar os detalhes da situação problema, entender onde se passa a situação, quais agentes estão envolvidos e quais recursos estão disponíveis. Depois, é a hora de problematizar a situação apresentada. Isso significa que seu desafio foi elaborado com base nas informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano de sua área. E por último, você vai solucionar as problemáticas. Para isso, você deve utilizar dos conceitos e das teorias vistas nas pré-aulas. Então o desafio está com você. É hora da SP1. Caso surja um ponto de interrogação, você pode sempre acessar o fórum e enviar suas dúvidas, ok? Bons estudos e até mais! Nós estamos então aqui sentados e pensando na construção da cidade do rock. Vamos lembrar que a gente vai ter um ciclo de vida nesse nosso projeto. Vai ter um início, que é um termo de abertura, o documento que eu, você, nossa equipe vamos fazer para abrir o projeto. Então, o primeiro processo do projeto, início, foi feito. Agora a gente vai sentar para fazer o segundo processo do projeto, que é o planejamento. E a primeira coisa que eu faço no planejamento é o escopo, o que nós estamos fazendo, que é o nosso tema. Dá uma olhadinha. Então, gestão ou gerenciamento do escopo. Você, como meu gerente de projetos, vai coordenar a construção e tudo aquilo que nós vamos usar para construir o Rock in Rio. A sua missão é me entregar os seguintes documentos: escopo do projeto, escopo do produto, as premissas, as restrições do projeto e a EAP, a estrutura analítica. A partir de alguns itens que são aí muito importantes, que eu solicitei para você lá na nossa reunião de abertura. O que eu solicitei para você? Que na cidade do rock tenha palco mundo. Então é o palco onde vai acontecer as principais apresentações. Vão ter outros palcos, mas esse é o principal. O que vai ter lá? Uma concha acústica de estrutura metálica e cobertura de lona branca, piso de madeira, iluminação, telão, plano de iluminação, capacidade para 40 pessoas, centro do palco rotativo para troca de instrumentos, 2 conjuntos de baterias e um piano. Então, isso eu estou dizendo para você na nossa conversa, o que tem que ter lá na cidade do rock. Além disso, também tem área do público que você vai fazer e a área de lazer, cada uma com os seus itens. Por exemplo, lá na área de lazer vai ter um parque temático, vai ter roda gigante. Então, isso que eu conversei com você é o que vai ter lá na cidade do rock. Vejam que tem objetos, tem piso de madeira, tem palco, tem iluminação e tem plano de iluminação. Tem que ter um centro do palco rotativo, tem que ter plano de evasão, plano de comunicação, tem que ter ambulância. Então, tem algumas coisas aí que são do projeto, algumas coisas que são do produto, algumas coisas que são premissas. Tem que ter plano de evasão. Sem plano de evasão, não tem projeto, então não é premissa, é restrição. Tem que ter uma capacidade para 300 mil pessoas. Então tem que ter uma capacidade, é uma premissa. Então, algumas coisas que eu fui solicitando a você são premissas, outras são restrições, outras são escopo e outras são produto, gerenciamento do produto, do escopo do produto e gerenciamento do escopo do projeto. A nossa ideia agora é entender o que é escopo e como colocar cada um desses itens no seu lugar. Então, vamos lá. Pensa aqui comigo. Escopo. Ele, na verdade, é dividido em 2. Escopo do produto
e escopo do projeto, tá? Então, é um documento que chama-se escopo e dentro dele tem o escopo do projeto e depois tem um documento que é o escopo do produto, tá? É um documento só, mas que apresenta duas características. Primeira delas, o escopo do produto é o que se faz no projeto para atender às necessidades do cliente. O que você está construindo para mim, tá? É definido como as características e funcionalidades que o produto final do projeto deve apresentar. Então, definições, especificações, medidas, cores, sabores, né? Então, o palco tem que ter piso de madeira, tem que ter uma concha acústica metálica com lona branca. Essas são características do produto. De outro lado, junto, né, a gente tem o escopo do projeto, que refere-se ao como. Como é que eu vou construir a cidade do rock? Que é, na verdade, o trabalho que deve ser realizado para entregar um produto ou serviço ou resultado único, com as características e funções especificadas, envolvendo o quê? Planos, modelos de gestão, técnicas e controles utilizados para conduzir os recursos. Quais são eles? Humanos, físicos, financeiros, materiais. Então, para conduzir os recursos do projeto e entregar o produto, serviço ou resultado únicos. O escopo do projeto, então, traz uma descrição de como se faz para atingir o objetivo do projeto, que é o produto a ser entregue. Então, olha quanta coisa, né? O que você vai fazer agora junto comigo, sentado? Vai desenhar, vai descrever o escopo do projeto e o escopo do produto. O que vai ter na cidade do rock e como que eu vou fazer tudo isso? Para a gente fazer um bom escopo, eu tenho que pensar no seu gerenciamento. Gerenciamento é fazer o escopo. E 4 elementos são fundamentais para a gente fazer um bom escopo. Dá uma olhadinha em quais são eles. Primeira coisa, você vai definir e controlar o que será incluído ou não no projeto. Então, vai precisar definir tudo que vai no projeto e também aquilo que não vai no projeto. Segundo, incluir nos planos de gerenciamento do escopo do projeto somente artefatos para gerenciar o projeto, não do produto, tá? Então, projeto, produto. Terceiro, verificar e controlar os indicadores provenientes dos artefatos do que eu vou usar, né? Técnicas, ferramentas, escolhidos para gerenciar, para a gente ter certeza de que todo o trabalho necessário está sendo realizado. E por último, 4º elemento, impedir a realização de trabalho extra que não faça parte do projeto. O projeto é alguma coisa muito séria que tem um escopo, tem um objetivo. Então, imagine você aqui comigo o seguinte: nós estamos planejando, projetando a cidade do rock. Vou construir a cidade do rock e eu pedi para você que tenha uma roda gigante no nosso parque. E aí você fala assim, mas eu gosto tanto de montanha-russa, vou colocar uma montanha-russa aqui também. Não tem tempo para isso, não tem cronograma, não está no escopo, não te pedi montanha-russa, eu pedi roda gigante. Por isso que tem planejamento. Então, lá no planejamento, você vai dizer, você quer roda gigante e montanha-russa? Não, eu quero só roda gigante. Então, não vai ter montanha-russa. É para isso que tem planejamento de escopo. Para que só tenha no projeto aquilo que é do projeto. Combinado? Então, nós sentamos, pegamos todos aqueles elementos do palco, da área de lazer, do parque temático. A gente descreveu o que é escopo de projeto, o que é escopo de produto, o que é premissa, o que é restrição. Sabemos como gerenciar. Agora, então, você vai escrever para mim um documento que chama Declaração de Escopo. O que é Declaração de Escopo? É o documento do escopo. Dá uma olhadinha no que é isso. Olha só, Declaração de Escopo. É o documento, então, final, que vai mostrar qual é o produto, serviço ou resultado, quais são os critérios de aceitação deste produto que você vai me entregar, o que tem que ter para que eu aceite, né? As entregas do projeto, as exclusões do projeto, as restrições do projeto e as premissas do projeto. Então, esses são os elementos
do documento de escopo. Está pronto esse documento, agora a gente pode ainda fazer uma coisa que é muito importante para gerenciamento, que é a criação da EAP. Então, está pronto o documento, a declaração de escopo está pronto. Agora, os projetos podem ou não ter, mas todos deveriam ter a EAP. Estrutura analítica de projeto. É um desenho, é um organograma, uma figura, que a gente chama de figura em árvore, que mostra hierarquicamente tudo que vai ser feito detalhadamente, decomposto em atividades, funções, cada coisinha que eu vou fazer vai ter um desenho dentro de uma ordem hierárquica do meu projeto. Esse desenho eu coloco lá no meu projeto, coloco lá na Cidade do Rock, todo mundo que chegar aqui, que estiver trabalhando com a gente, vai bater o olho nesse desenho e vai entender o que está sendo feito através da EAP. Dá uma olhadinha então comigo nesse assunto. EAP, Estrutura Analítica de Projeto. Nada mais é que a decomposição do trabalho necessário para a realização do projeto em pacotes de trabalhos menores, organizados de cima para baixo, ou seja, em uma hierarquia, que não necessariamente tem que ser na ordem exata, vejam, exata, tem que ser na ordem. Mas às vezes a gente não consegue tanta exatidão só quando está fazendo o projeto em si, mas na melhor possível. A EAP, ela consegue fazer o quê? Ela consegue juntar em um único documento, que é um desenho, escopo, tempo e custo. Escopo, tempo e custo, nosso triângulo de ferro. Escopo, tempo e custo. Que eu consigo, então, entregar um produto com qualidade. Vejam, então, que a EAP permite que eu enxergue escopo, tempo e custos juntinhos. Não apenas reúne, né, esses três elementos, mas também facilita o planejamento destas três áreas em conjunto, que são as três áreas que abrem um projeto. Eu trouxe aqui a figura de uma EAP de uma construção de casa. Imagine que você vai construir a sua casa. O que tem numa casa? Tem que ter fundação, pavimento térreo e cobertura, uma casa de um andar. O que é a fundação? Vai ter que escavar o terreno, vai ter que fazer toda aquela parte de cimento em volta, né, que é parte da fundação e que segura a estrutura da casa, e depois colocar o piso, assentar o piso. Feito isso, eu posso ir para o pavimento térreo. Eu posso colocar as vigas, levantar as paredes e depois bater a laje. Opa, está pronta a laje, a gente começa a fazer a empena, um madeiramento e por fim eu coloco o telhado. Então observe que nós temos três elementos principais, cada uma com atividades e funções. Então o que eu tenho ali agora? Eu tenho a EAP, eu tenho o desenho que o arquiteto, que o engenheiro civil vai utilizar para construir a minha casa. Para todos os projetos que você vai fazer, você pode descrever uma EAP. Para uma viagem, para o churrasco, para a formatura, para a construção de um carro, para a construção de uma casa, para a construção de uma usina termonuclear, tá? EAP serve para qualquer tipo de projeto e, inclusive, também serve para empreendedorismo, para você montar um negócio, fazer um plano de negócio, fazendo passo a passo. Combinado? Então, eu sei o que é escopo do produto, escopo do projeto, declaração de escopo e EAP. Você agora está pronto para me entregar a EAP lá da Cidade do Rock. Vamos para o passo a passo? Então, declaração de escopo. Você vai fazer primeiro o escopo do produto. Vai me mostrar toda a infraestrutura do evento. Palco, área do público, área de lazer. Depois do projeto, como é que você vai montar a infraestrutura? Vai me apresentar as restrições, algumas. Limite de 350 mil pessoas na área pública, 15 mil pessoas no parque temático. Premissas, plano de evasão, plano de comunicação, tá? Então tem que ter. Pois bem, você vai pegar todos aqueles elementos e vai descrever como vai ser feito o produto, que é o projeto, quais são as características do produto, suas premissas e restrições. E aí tem todos aqueles elementos. Por exemplo, palco. O palco deverá ser uma concha acústica de estrutura metálica e cobertura de lona branca. Opa, isso é produto.
Ah, tem que ter um piano de cauda. Tem que ter uma restrição, tá? Ah, tem que ter um plano de iluminação e comunicação. É projeto. Então, todos os elementos você vai descrevendo. Se é premissa, se é restrição, se é escopo ou se é produto. Além do palco, os elementos também da área do público. Então, por exemplo, tem que ter lá 30 lojas. 30 lojas, não pode ter mais, não pode ter menos. Tem que ter capacidade para 350 mil pessoas. Tem que ter essa capacidade, senão nem vale a pena ter show. Não vai ter lucro, porque não vai ter pessoas suficientes para pagar, comprar os ingressos. Além da área do público, a área de lazer. O que vai ter na área de lazer? Vai ter parque temático. Parque temático é produto. Capacidade para 15 mil pessoas. Bom, isso é uma restrição. Então, todos os elementos estão ali apresentados. E aí você vai fazer, então, a declaração do escopo, colocando descrição do produto, além da descrição do produto, os critérios de aceitação do mesmo, as entregas do projeto, suas exclusões, suas restrições e suas premissas. Esses elementos, então, todos elaborados. E, junto com a declaração de escopo, você também vai me entregar a EAP da nossa cidade do rock. O que tem lá? Palco Mundo, área do público e área de lazer. No Palco Mundo tem concha acústica, tem piso de madeira, tem telão, tem iluminação. O que tem na área do público? Gramado, banheiros, bares, enfermaria e lojas. E na área de lazer? Parque temático, gramado, bancos. Lá no parque temático vai ter uma roda gigante. Opa, olha que legal. A gente já está ampliando a nossa EAP. Na concha acústica vai ter que ter um centro do palco giratório. Opa, estamos ampliando mais ainda a nossa EAP. Então, a ideia é que a EAP seja um documento descritivo em forma de desenho que mostre detalhadamente a decomposição do trabalho em pequenas partes, tudo que vai ser feito parte a parte. E aí eu bato o olho naquele documento e eu enxergo o que nós estamos fazendo, a cidade do rock. Combinado? Feito escopo, documento entregue, a gente vai para o segundo momento, que é quanto tempo cada atividade dessa vai demorar para que eu tenha o tempo total de entrega do meu projeto. Então, vamos lá para SP2. Opa! E aí? Como você se saiu com a primeira SP? Com as dicas que a gente viu, nem ficou difícil, não é mesmo? Você percebeu o caminho traçado para obter uma solução satisfatória? Primeiro, você estuda os conceitos teóricos. Em seguida, você conhece e avalia a situação. E só então, você tem conhecimento suficiente para se empenhar em resolver a situação-problema. Entendeu por que é importante fazer uso de todos os recursos do material didático antes de iniciar as SPs? No ambiente virtual, você encontra textos, web-aulas e vídeos para enriquecer os seus estudos. Vamos para mais um desafio? Boa sorte na SP2 e até mais! Estamos nós aqui, então, trabalhando no nosso Rock in Rio e agora chegou o momento da elaboração do tempo, do gerenciamento ou gestão do tempo. Então, esse é o nosso tema. Dá uma olhadinha lá no nosso quadro, gestão do tempo. E você é o gerente de projetos do Rock in Rio e a sua missão agora, né, além de tudo que você está fazendo, é me apresentar o cronograma do projeto, demonstrado em um gráfico gigante. Professora, mas tem que ter gráfico gigante? Não, pode ser só um diagrama de rede. São várias ferramentas que existem para controlar o tempo. O gráfico gigante é como se fosse um fechamento total daquilo que a gente pode ter de mais especial num gerenciamento do tempo. Você vai precisar, para tudo isso, preparar para mim uma lista de atividades, identificando cada uma delas, montando depois um diagrama de rede e, por fim, elaborando o nosso cronograma. Para relembrar, é importante para trabalhar com tempo a EAP. Porque na EAP vai ter o quê? Por exemplo, atividades detalhadas
E aí eu sei quais são os recursos que eu vou usar para cada uma dessas atividades, recursos físicos, financeiros, materiais, recursos humanos, e qual é o tempo necessário para cada atividade dessa ser feita. Então, a EAP já começa aí a mostrar a sua importância, tá? Bom, quando a gente conversa sobre gerenciamento do tempo, nós estamos falando de etapas. Quais são elas? Primeira etapa do gerenciamento do tempo. Definir as atividades. Opa, nós já fizemos isso lá na EAP, as atividades estão apresentadas, definidas. Agora eu vou sequenciar. O que é sequenciar? Qual vem primeiro, qual vem depois? Sequenciada, quais são os recursos físicos, financeiros, materiais e humanos que nós vamos utilizar? Depois, qual é o tempo que cada atividade dessa vai durar? Com esses elementos prontos, eu posso desenvolver o meu cronograma. Cronograma pronto, eu posso começar a trabalhar e controlar o cronograma. Então, essas são as atividades principais do gerenciamento do tempo, né? O que eu vou fazer? Está pronto na EAP. Vou colocar cada uma em ordem. Opa, cada uma está em ordem. O que cada atividade dessa precisa para ser feita? Ah, tá, precisa disso. Qual é o tempo que cada atividade dessa vai durar? Ah, vai durar tanto tempo cada uma delas, no total tanto. Agora eu posso colocar tudo isso num desenho que mostra o cronograma de um projeto. E aí eu posso, a partir desse cronograma, controlar, saber o que está acontecendo, o que está sendo feito e como é que vai ser feito. Primeira coisa para fazer um bom cronograma, então, é determinar atividades e o que é predecessora e o que é sucessora. Predecessora, o que tem que ser feito antes. Sucessora, o que vai ser feito depois que aquilo que precede está pronto. Então, vamos entender isso um pouquinho melhor. Vem para cá comigo de novo lá para o nosso quadro. Cronograma é a maneira organizada de preparar um produto final, que pode ser um produto, um serviço ou um resultado único. Então, eu vou fazer o quê? Primeiro, atividade predecessora, o que vem antes. Depois, atividades sucessoras, o que pode ser feito depois. Ou melhor, o que só pode ser feito depois que uma atividade predecessora esteja pronta. Com isso desenhado, a gente pode fazer um bom diagrama de rede e um bom diagrama de rede dá vazão para a gente trabalhar com diversas ferramentas, entre elas um bom diagrama de rede. Combinado? Sabendo de tudo isso, você vai fazer o quê? Você vai montar para mim um quadro que apresenta as atividades todas que vão ser feitas no Rock in Rio, com as atividades predecessoras, as sucessoras e o tempo de duração de cada uma delas. É esse quadro que permite que eu faça um bom diagrama de rede para que eu possa controlar o tempo do meu projeto. Então, você já bolou esse quadro e trouxe aqui para mim e apresentou. Olha como ficou bacana o nosso quadro. Olha só. Lista de atividades sequenciadas, tá? Com predecessores. O que tem nesse quadro? As atividades. Então, você vai fazer o quê? Você vai fazer palco mundo, não é isso? Você vai apresentar a área do público e ainda a área de lazer. Cada atividade dessa tem lá sua característica. Então, tem que ter piso de madeira, concha acústica, telão e iluminação. Eu posso chamar, né, identificar essas atividades por números, então pode ser do 1, 2, 3, 4, 5, né? Pode ser A, B, C, D, E, F, G. Tem algumas empresas que vão chamar assim de A1, A2, B1, B2. Alguns projetos são tão grandes que vai ser A1, A1, 1, e aí por diante. Depende do jeito que você quer identificar a atividade lá do seu projeto. No nosso caso aqui, nós vamos chamá-las de A, B, C, D. Então, piso de madeira, A. Concha acústica, B. Telão, C. Iluminação, D. Atividades predecessoras. O que tem que ser feito primeiro de tudo lá no Palco Mundo? O piso de madeira.
Tem atividade predecessora? Não, é a primeira coisa que vai ser feita. Vai durar quanto tempo? 10 dias. Depois que o piso de madeira está pronto, eu posso fazer a concha acústica? Ah, eu posso fazer, ó. O piso de madeira está pronto, posso fazer a concha acústica. Agora eu vou colocar o telão, vou chamar o telão de C. Tem que ter atividade pronta antes? Ah, palco, piso de madeira tem que estar pronto. Beleza, agora eu vou fazer o quê? A iluminação. O que tem que estar pronto para fazer a iluminação? Concha acústica e telão. Aí eu posso fazer iluminação. Cada atividade com o seu tempo exatamente determinado, com atividades predecessoras e identificados. Pronto o meu quadro de atividades sequenciadas com predecessoras, eu posso agora montar o desenho que a gente chama de diagrama de rede. Esse é o que eu mais gosto, é ele que mostra com detalhes, com riqueza de detalhes, tudo que está sendo feito lá no nosso projeto. É pegar esse quadro que nós fizemos, esse aí mesmo, esse quadro que nós fizemos, e colocar ele num desenho, tá? Existem diversas ferramentas, o que eu mais gosto é o diagrama de rede, você vai entender por que ele é tão fácil de utilizar. Então vamos lá, diagrama de rede, vem para cá. Diagrama de rede é o desenho que mostra o quê? As atividades com datas de início mais cedo e mais tarde, então quando pode começar antes, no máximo quando pode começar, e também as de término mais cedo e término mais tarde. Com as informações de início e término, nós conseguimos então calcular as folgas do nosso projeto e como conseguimos calcular o projeto como um todo. Então peguei lá o nosso quadro e transformei ele agora num diagrama. O que é exatamente este diagrama de rede? Veja aqui comigo. Eu tenho tudo que vai ser feito lá no Rock in Rio. Então, por exemplo, eu tenho aqui piso de madeira, concha acústica, telão e iluminação. Além disso, nós temos aqui a linha da área do público. Então, tem gramado, tem banheiro, tem os bares, tem enfermaria e tem as lojas. E depois, aqui na área do parque temático, tem gramado, tem parque temático e tem os bancos. Então, são as 3 linhas de montagem, vamos chamar assim. O que eu tenho aqui na nossa primeira linha? Piso de madeira. Vai demorar quanto tempo para ficar pronto? 10 dias. Concha acústica. Vai demorar quantos dias? 8 dias. Telão. 4 dias. Iluminação. 5 dias. Então, eu venho aqui, ó. 10 dias, mais 8 dias, 18 dias. Mais 5 dias, 23 dias. 10 dias, mais 4, 14, mais 5. Então, esse é o prazo que nós temos. 23 dias, terminou o piso, terminou o nosso palco. Em 23 dias. Aqui no parque temático, 90 dias. Então, terminou em 90 dias. Vejam que lá no centro eu tenho uma outra linha de montagem, uma linha quase que sequencial. Para que eu faça esse tem que estar pronto. Para que eu faça esse tem que estar pronto. Terminei em 190 dias, que você já sabe que é o prazo para a gente construir a cidade do rock. Até porque, o que vai acontecer aí no final dos 190 dias? Abertura, primeiro dia do Rock in Rio. Então, não pode ser 191, não pode ser 192. Lá no dia 191 vai acontecer o quê? A abertura dos portões da cidade do rock. Esse caminho, que não tem folga, que não pode atrasar, a gente chama de caminho crítico de sucesso, que é o caminho que não tem folga, ele tem que ser cumprido parte a parte. Nos outros 2 caminhos, nós temos folgas. Pode atrasar um pouquinho, não precisa ser tão rigoroso. Por quê? Porque nós temos um caminho longo de 190 dias. É claro que, se a gente cumprir, a gente vai poder ter mais empenho no que é mais difícil, que é lá a área do público. Então, esse desenho mostra para a gente de forma muito tranquila como que acontece todo o acompanhamento de um projeto.
Alguns projetos, eles vão um pouco além, eles vão dar um passo a mais e vão construir um gráfico. Eu posso construir isso com diversas ferramentas, com softwares que existem disponíveis, são gratuitos. Eu vou mostrar um para vocês aqui. Dá uma olhadinha comigo. Olha só. Aqui está mostrando, né, que o nosso diagrama tem um caminho crítico de sucesso, que é aquele caminho do EFGHI, ou seja, onde não tem folgas, com os 190 dias lá. Todos os outros caminhos nós temos folgas. Então, só vou voltar lá para você ver. Nos outros caminhos, né? Neste caminho e neste caminho eu tenho folga. Nesse aqui não. Nesse aqui ele vai se encerrar em 190 dias. Então, o ideal seria que a gente conseguisse aí adiantar. Então, diagrama de rede pronto, eu posso construir o nosso gráfico gigante, é uma das ferramentas que a gente tem para acompanhar projetos. Então, esse é o Gantt Project, tem disponível, você pode dar um Google aí e vai encontrar. E você vai preencher essa tabela, tá? Essa tabela. E aí o gráfico vai se formar para você. O que vai ter? Você vai alimentar a tabela. Você vai dizer que vai ter palco, que no palco vai ter piso de madeira, concha acústica, telão, iluminação, a duração de cada um deles, a previsão de início e a previsão de término. E aí ele vem e monta para você o gráfico. Olha, então o piso de madeira vai demorar 10 dias e põe lá os quadradinhos dos 10 dias. Concha acústica, 8 dias. Ao mesmo tempo, estou colocando o telão, 4 dias. Terminado isso, eu posso fazer a iluminação. Então, tá pronto. Depois ele vem montar aqui a nossa área do público, que vai terminar exatamente lá nos nossos 190 dias. Então, vou alimentando o nosso gráfico com o nome, né? Então, o que você vai colocar lá? Você vai colocar o nome da atividade, a duração da atividade, quando ela deve começar, quando ela deve terminar. E aí você vai alimentando a planilha e ela apresenta para você. Então, desse formato, né? Tudo que está sendo colocado. O legal é que você consegue ampliar, reduzir, saber em que dia nós estamos hoje, o que foi feito antes, o que vai ser feito depois. Eu posso apresentar ou ocultar o caminho crítico e colocar as linhas bases. Pode ser feito por semanas, pode ser feito por dias. Aqui, cada quadradinho desse é uma semana. Pode ser feito em dias, em semanas. Você vai alimentar a sua planilha de acordo com aquilo que você acha que é mais adequado para o seu acompanhamento, tá? O gráfico ele é bacana porque ele mostra uma visão do todo, do geral. E o diagrama de rede permite que eu acompanhe ali com mão de ferro o cronograma. Lembra? Mão de ferro, triângulo de ferro, não dá para esquecer. Sucesso de um projeto é cumprir escopo, tempo e custo. Falando em custo, é o nosso próximo assunto. Vamos lá, SP3. Olá! Agora que você já solucionou 2 das SPs, muitas das teorias vistas na pré-aula fazem mais sentido, não é mesmo? Essa é justamente a função das situações problema, te preparar de forma mais prática para a realidade da vida profissional. Já conhecer algumas das situações que podem surgir no dia a dia faz de você um aluno mais preparado para o mercado de trabalho. Bom, a SP3 já vai começar. Se ficar com dúvida em algo, pode entrar no fórum e enviar sua pergunta, ok? Até mais! Nosso assunto agora é a viabilidade de um projeto. Vamos tentar diferenciar um grande projeto de um projeto, não vou dizer corriqueiro, mas usual das empresas. Então, nós estamos aqui trabalhando e eu preciso criar um novo processo produtivo, eu preciso reinventar uma forma de trabalho, eu preciso criar um sabor para o meu produto. Tudo isso é analisado de acordo com várias viabilidades. Viabilidade técnica, tem ferramenta, tem material, tem máquina operacional, a gente vai conseguir fazer, tem pessoas qualificadas, né? Questões legais, a legislação permite, a nossa legislação permite, eu vou exportar lá no outro país, eles querem o meu produto. E também as questões mercadológicas, que são muito importantes. Tem gente lá fora da minha empresa
querendo o meu produto? Querendo aquilo que eu vou criar, que eu vou desenvolver? As pessoas aqui da minha empresa estão precisando desse novo programa de treinamento, de desenvolvimento? Elas querem aprender essas ferramentas novas? Então, são vários tipos de viabilidades. Por isso que é muito importante a gente pensar em viabilidade, antes de pensar em orçamento e antes de pensar em custos de um projeto. A ideia agora, então, é analisar a viabilidade de um projeto. No nosso caso, é um grande projeto, que é a construção da Cidade do Rock. Então, vem para cá para a gente ver o nosso tema. Financiamento e viabilidade do projeto. Você é o meu gerente de projetos e a sua missão agora é o quê? Ver a viabilidade do empreendimento, sabendo que se o mesmo capital que eu, Alessandra, vou aplicar na construção da Cidade do Rock, se eu colocasse esse dinheiro no banco, o banco me pagaria 8,5% de juros. Será que a Cidade do Rock vai me pagar mais do que isso? É isso que nós vamos analisar. Bom, para fazer viabilidade, você precisa calcular payback, VPL e TIR. E vai fazer um parecer sobre a viabilidade do projeto em termos financeiros e ainda vai me responder se é melhor fazer a Cidade do Rock no Rio de Janeiro ou numa cidade do interior, onde eu tenho uma proposta muito bacana para analisar. Importante que você saiba o seguinte, que viabilidade é um estudo que analisa um empreendimento. Pode ser uma empresa, pode ser um projeto, pode ser uma ideia, pode ser um serviço, pode ser um resultado. Eu quero saber se aquilo vai dar certo. E tem que dar certo em termos, primeiro, mercadológico. Então, vamos anotar aqui mercadológico em destaque. Por que primeiro mercadológico? Porque a primeira coisa que eu vou verificar é, tem gente que quer o meu produto? Se não tiver, não adianta fazer. Se as pessoas não querem no Rock in Rio, se elas estão se sentindo inseguras, se elas não querem mais cantor de rock, agora elas querem sertanejo, agora elas querem funk, então vamos fazer um baile de funk, vamos fazer uma festa sertaneja. Eu preciso analisar viabilidade mercadológica, é a primeira coisa. Depois, econômica e financeira. E técnica, legal e operacional, tá? Então, são as viabilidades que nós vamos analisar. No nosso caso, como é um projeto, eu já fiz a questão do marketing, agora eu vou analisar questões econômicas. Pois bem, para fazer essa viabilidade, para analisar essa viabilidade, você vai medir para mim payback, VPL e TIR. Só isso, professora, a gente precisa analisar a viabilidade econômica e financeira como um todo. Mas essas três são as principais. São elas que dão um suporte para a gente pensar que vale a pena ou não fazer um negócio. Então, para fazer essa viabilidade, a gente precisa elaborar o que a gente chama de fluxo de caixa do projeto. E é esse fluxo de caixa que permite que eu analise de forma mais clara a viabilidade. Bom, primeira coisa, então, que a gente vai ver é o payback. Payback é o tempo de retorno. Quanto tempo aquele dinheiro que eu estou colocando no meu projeto, quanto tempo aquele dinheiro que eu estou colocando no meu projeto vai demorar para voltar para o meu bolso? É o tempo de retorno, tá? Além do payback, nós vamos calcular a TIR. O que é a TIR? TIR é a taxa interna de retorno. É uma taxa de desconto hipotética, que quando nós aplicamos a um fluxo de caixa, faz com que os valores das despesas, aquilo que está saindo do meu bolso, trazidas para o dia de hoje, para valor presente, sejam iguais aos valores dos retornos dos investimentos aí trazidos a valor presente. Na verdade, eu vou analisar em termos de porcentagem se o retorno do projeto é bom, é viável. Lembra que eu tenho do banco 8,5. Será que o meu projeto vai ter uma TIR maior que 8,5? É isso que nós vamos analisar, tá? Além de payback e TIR,
nós precisamos calcular VPL, que é o valor presente líquido, que eu calculo da seguinte forma: o recebimento futuro, o que aquele projeto vai me trazer de retorno, tá? Menos o investimento, aquilo que eu estou investindo no meu projeto. Também é importante como dados a taxa mínima de atratividade, que no nosso caso, você já sabe, é 8,5%, e ainda o investimento que nós vamos fazer, que é pagamento do aluguel do terreno e a construção lá do meu terreno. Pois bem, nós que trabalhamos com gestão, nós temos que ter dados em mãos, informação em mão e transformar isso em tomada de decisão. E eu não posso ficar na mão de programa, software, analistas, matemáticos para fazer conta para mim. Nós hoje temos uma ferramenta muito importante chamada HP. Todo mundo que trabalha com gestão tem que ter HP, todo mundo. Não precisa ser agora, não precisa comprar hoje nem amanhã. Mas se eu trabalho com gestão, independente da área, nós vamos trabalhar com recursos financeiros. Eu vou trabalhar, por exemplo, na área de RH. Vou ter que montar programas de treinamento, de desenvolvimento, folha de pagamento, calculadora é imprescindível. Vou trabalhar com marketing, calculadora é imprescindível. Tecnologia, finanças, contabilidade. Não importa a área da gestão que você vai trabalhar, você vai precisar de ferramentas para tomar decisões. E a HP é uma das principais no nosso dia a dia, tá? E a gente não pode ter medo de jeito nenhum de conta, porque as contas fazem parte da nossa atividade de gestão. Combinado? Para calcular a viabilidade financeira, tem um jeito muito fácil de fazer, que é montagem de um fluxo de caixa. Quer ver como é fácil? Vem para cá para a nossa atividade comigo que eu vou te mostrar o passo a passo. Então, eu tenho aqui um desenho que mostra aqui para a gente um fluxo de caixa. Deixa eu só centralizar ele um pouquinho melhor para ficar mais fácil para todo mundo enxergar. Está aqui o nosso fluxo de caixa. Bom, o que tem nesse fluxo de caixa? Você, meu aluno, comprou uma máquina que custou R$200 mil. Essa máquina, você sabe, ela vai retornar para você no primeiro ano R$50 mil de lucro, de receita, 75 mil no segundo ano, 96 no terceiro, 82 no quarto. Se você pegasse esses R$200 mil e colocasse no banco, o banco ia pagar para você 10%. Então, você quer saber se a sua máquina vai retornar para você mais do que 10%. Como é que eu faço isso? Montando um fluxo de caixa. Então, você vai montar um quadro como esse, tá? E vai colocar lá a linha de fluxo de caixa final, acumulado, descontado, caixa descontada acumulado, VPL, TIR, payback simples e payback descontado. Do jeitinho que está aqui. Para qualquer tipo de projeto. O que vai mudar? Os anos. Aqui no nosso caso é ano 0 do investimento, ano 1, 2, 3 e 4. Pode ser semanal, pode ser quinzenal, pode ser mensal, pode ser anual, pode ter quantos anos forem necessários. No nosso caso, para aqui no 4. O que eu vou fazer? Vou colocar no tempo 0 o meu investimento, R$200 mil. No ano 1, o meu retorno, R$50 mil no primeiro ano, 75 no segundo, 96 no terceiro, 82 no segundo ano. O que é o fluxo de caixa acumulado? É pegar os 200 mil e tirar as entradas. Tirei 50 mil, 150. Tirei 75, 75. Tirei 96, opa, já ficou positivo. Isso já é uma primeira informação importante. O último ano negativo foi o ano 2. O que é esse ano 2, último ano negativo? É o meu payback simples. Ano 2. Para mim ter maior exatidão, eu vou calcular meses e dias de retorno. Como é que eu faço isso? Eu pego este valor de 75 mil, divido por 96, que vai dar 0,78. Eu vou subir só um pouquinho aqui para você acompanhar comigo. Muito bem. 75 dividido por 96. Ó, coloquei aqui, payback simples. 75 dividido por 96, 0,78.
Você já sabe que são 2 anos. Para exatidão agora, 0,78. 0,78 é menor que 1. 1 ano. Quanto é 0,78 de 1 ano? Quanto é? Vou multiplicar por 12. 0,78 vezes 12, 9 meses. Então, o meu payback simples são 2 anos e 9 meses. Vou fazer agora o descontado. O que é o descontado? É pegar os 50 mil, os 75, os 96,82 e trazer a dia presente. Como é que eu faço isso? Na calculadora, ó. Vou fazer os 50 mil primeiro. 50 mil é valor futuro. Daqui a 1 ano, aplicado a taxa de 10, quanto isso é hoje? R$ 45.455. Então, está aqui os dados para você colocar na sua HP. Vou lá e coloco 45. Fiz a mesma coisa com 75, deu 61. Fiz a mesma coisa com 96, deu 72. Fiz a mesma coisa com 82, deu 56, utilizando essa fórmula na HP. E aí eu vou fazer o fluxo descontado acumulado. Pego os meus 200 mil, tiro 45, 154. Tiro 61, 92. Tiro 72, 20. Tiro 56, 30. Opa! Olha aqui um dado importante. Aqui foi o último ano negativo, 3 anos. Payback descontado, 3 anos. Para ter mais exatidão, o que eu faço? Eu vou lá e pego 20.436, divido por R$ 56.007,10 e vou descobrir que é 0,4. 1 ano, quanto que é 0,4 de 1 ano? Não sei. Então, 0,4 vezes 12, eu coloquei 36 aqui, tá? 36, para ficar mais fácil usando os dados da HP, tá? Você pode fazer com 0,4. Vezes 12, 4 meses. Então, 3 anos e 4 meses e depois ainda 11 dias. Combinado? Bom, ficou fácil. E agora para calcular VPL e calcular TIR? Então, vou pegar aqui a minha supercalculadora HP, deixa eu ligar ela e zerei. Como é que eu calculo o TIR e payback de um fluxo? É muito fácil. Eu vou colocar todos os dados que nós temos aqui, deixa eu abaixar um pouquinho, os nossos dados de saída do investimento e de entrada, tá? Então, coloquei os dados aqui, ó, nesta tabela, mas você acompanhe comigo aqui na calculadora. Então, primeira coisa que eu vou colocar é o valor do investimento, R$200 mil. Se ele é investimento, G, investimento, CFO, esse azulzinho aqui embaixo, CFO. E agora eu vou colocar as entradas. Quais são elas? Primeira entrada, R$50 mil no primeiro ano. G, agora é a entrada, ó, CFJ. A segunda, tá aqui, 75 mil, G, CFJ. Terceira entrada, 96 mil. 96 mil, ai, vamos começar de novo rapidinho que eu errei aqui. 200 mil, G, CF0, 50 mil, G, CFJ, 50, 75 mil, G, CFJ, próxima, 96 mil, G, CFJ e por último, 82 mil, G, CFJ. Combinado? Qual é a taxa que o banco está me pagando? 10%, 10i. Eu quero saber o quê? VPL, a nossa linha de VPL. É isso que eu quero saber agora, o meu VPL. VPL é financeira, tecla financeira, F. E o VPL é esse NPV que está aqui, ó, NPV. Tá? 35.571,34. Então, você vem aqui e coloca esse valor. Combinado? Observe que é exatamente o mesmo valor da última linha lá do meu fluxo. 4.
E agora eu vou calcular a TIR. Como é que eu calculo a TIR? Eu vou, de novo, apertar F e agora eu vou na tecla do TIR, do resultado, IRR. Apareceu erro porque eu coloquei 2 milhões em vez de 200 mil. Então, aplicando lá, ele vai mostrar para mim 17,28%. E eu venho aqui e coloco o TIR 17,28%. Ou seja, VPL, TIR, Payback, tudo de forma muito simples, aplicado aqui na minha calculadora HP. Então, não tem segredo, não tem erro, a gente consegue fazer isso muito fácil, tá? Através de um fluxo de caixa. Você pode fazer na mão, no computador, com calculadora científica, com calculadora simples. O importante é que você saiba a metodologia aí que a gente utiliza do fluxo de caixa. E aí eu posso, então, agora resolver um problema tão grande que é analisar a viabilidade do nosso assunto lá do Rock in Rio. Então, vem para cá que eu vou te mostrar os 2 fluxos de caixas que nós vamos analisar. Então, estão aqui. O fluxo de caixa tanto do Rio de Janeiro, né, como da cidade do interior. Investimentos que estão no nosso fluxo. Pagamento do aluguel e as entradas de ingressos. Então, tem saída de 3 milhões e tem as entradas em 4 meses dos ingressos. Os investimentos lá na cidade do interior, o aluguel é um pouco menor, nos 6 meses, aluguel e construção, e a entrada de ingressos durante 4 meses também um pouco menor. Isso não quer dizer nada, tá? Pode ser que o investimento seja muito melhor, dado o retorno, né? Seja muito melhor, muito maior, de acordo aí com alguns detalhes. Eu vou mostrar só para você aqui algumas informações que são muito importantes a respeito lá do nosso investimento na Cidade do Rock. Primeira coisa, para o projeto na Cidade do Rock, você já sabe que a taxa é de 8,5%. Entre aluguel e construção, nós vamos investir 18 milhões em 6 parcelas iguais de 3 milhões, que é aquilo que estava ali no nosso fluxo de caixa. Nós vamos ter de retorno ingressos do parque, né, e ingressos também lá do evento. Nós vamos vender 350 mil ingressos a R$ 200 cada um, vamos ter um retorno de 70 milhões, 30%, 21 milhões em 4 parcelas iguais nos meses 2, 3, 4 e 5, tá? Somando os nossos 21 milhões, mais o que vai entrar do parque, 360 mil, 21,360. Então, é isso que vai ser em 4 vezes nos meses 2, 3, 4 e 5. De outro lado, nós temos a construção da Cidade do Rock lá no interior. Lá no interior, o investimento vai ser de quanto? 4 milhões e 400 mil reais. Eu vou virar aqui, só para você acompanhar comigo, os investimentos no interior. Então, investimento total de 4 milhões em 6 parcelas iguais de R$ 733.333,33. O retorno é um pouco menor. Vão ser 160 mil ingressos aos R$ 200, 32 milhões, 30%, que é o que a gente vai receber efetivamente agora, 9 milhões e 600 mil. Somados aos 120 mil dos ingressos do parque, tá? Então, um total de 9 milhões 720 mil, mesma coisa em 4 vezes, dos meses 2, 3, 4 e 5. Então, voltando lá para o nosso quadro, é isso que está aparecendo lá para a gente, né? Os nossos investimentos de 3 milhões todos os meses, de 733 mil todos os meses, e o retorno dos ingressos, mês 2, mês 3, mês 4 e mês 5. Então, é esse fluxo de caixa que vai permitir agora a gente fazer todos os cálculos e você já sabe fazer. Então, vamos lá? Primeira coisa,
o investimento no Rio de Janeiro. Nós fizemos um investimento de quanto? 18 milhões em 6 parcelas de 3 milhões. E o nosso retorno foi 350 mil ingressos a R$200, mais 15 mil ingressos a R$80. Total de 71 milhões e 200. 30% disso, 21 milhões 360 mil em 4 parcelas de R$430. Primeira coisa que nós vamos fazer é calcular o payback. Como é que eu calculo o payback? Você já sabe, é muito fácil. Eu pego o meu investimento e divido pelo meu retorno. Investimento dividido pelo retorno, 0,84. Como são 6 meses, eu vou pegar os 6 meses e vou multiplicar pelo 0,84. 5 meses. Então, o retorno do dinheiro, os 18 milhões, vão retornar em 5 meses se eu fizer no Rio de Janeiro, capital. Do outro lado, nós temos o investimento lá na cidade do interior. O que nós temos lá na nossa cidade do interior? Pois bem, o investimento de 4 milhões e 400 mil em 6 parcelas de 733 mil e um retorno de ingressos. Então, investimento e retorno de ingressos. Eu vou vender 160 mil ingressos a R$200 para os shows. Vou vender 5 mil ingressos a R$80 para o parque temático. Então, um total de 32 milhões e 400 mil. 30% é o que vai retornar para mim dos meses 2 ao mês 5. Então, 30% é 9 milhões 720 mil, que vai entrar em 4 parcelas. 2, 3, 4 e 5. Mês 2, mês 3, mês 4 e mês 5. 4 parcelas de 2 milhões 430 mil. Então, agora eu vou calcular o quê? O payback deste meu investimento no interior. Então, vou pegar os 4 milhões e 400 mil, aqui o meu investimento, trago para cá, e vou dividir pelo retorno de 9 milhões 720 mil. 9 milhões 720 mil, 0,45. Combinado? Muito bem. Pego, então, os 6 meses, multiplico por 0,45, 2,7, né? Vai dar quase 3 meses. Bom, 5 meses para 3 meses são 2 meses de diferença. Então, o payback da cidade do interior é muito menor, ou seja, já olhando o payback, vou dizer, bom, vamos fazer no interior. Para ter certeza, a gente vai calcular VPL e TIR, utilizando lá a nossa calculadora. Você calculou o VPL do Rio de Janeiro, R$ 2.669.759,90 e da cidade do interior, R$ 4.336.562,35. Então, olha a diferença de 2 milhões. Então, você está investindo mais e ganhando menos na capital, mostrando, então, payback VPL, você vai investir aonde? No interior. Mas vamos tirar a prova dos 9, vamos fazer TIR. A TIR do Rio de Janeiro é de 60%, 61%. Nossa, uma baita TIR. Olha a TIR da cidade do interior, 228%, 229%. Temos dúvida? De maneira nenhuma. Onde é que nós vamos fazer a cidade do rock? Nós vamos fazer lá na cidade do interior. Combinado? Estamos de acordo? Bacana. Agora a gente vai pensar o seguinte. Nós já começamos a construir a cidade do rock lá na cidade do interior. Já estamos com 3 meses de obras e eu chego lá para dar uma olhada nos documentos, para fazer algumas análises e eu percebo o seguinte. Passados 50% do tempo, 3 meses, eu já entreguei mais dinheiro do que aquilo que a gente tinha combinado. Então, eu vou lá ficar de olho agora em todo o trabalho que está sendo realizado. Combinado?
Para isso, a gente vai lá para a SP4. O trabalho de um bom profissional é a soma de conhecimento e experiência. O conhecimento você obtém estudando a pré-aula, tirando dúvidas no fórum, acessando as webaulas, ou seja, fazendo bom uso dos materiais oferecidos aqui no ambiente virtual. Já para ter experiência antes mesmo de ir para o mercado de trabalho, você precisa se empenhar na resolução das SPs. Lembre-se, quanto mais você se dedicar, analisando com atenção, fazendo anotações na hora de levantar hipóteses, procurando diferentes soluções até obter a melhor, mais preparado você estará para desempenhar sua profissão. Você já resolveu 3 desafios, mas ainda falta a SP4. Se dedique, hein? Você já sabe que para a gente ter sucesso num projeto, eu preciso cumprir o escopo, cumprir o tempo e cumprir o custo, o gerenciamento ou gestão de custos, que é o nosso tema de agora. Dá uma olhadinha lá nele, gestão de custos do projeto. Você é o meu gestor, estamos construindo o Rock in Rio lá na cidade do Rock e nós já estamos aí no final do 3º mês de obras. Ou seja, você já me entregou 50% das obras. E nós já gastamos R$ 2.528.000. Eu quero saber se está tudo certo com esses 50% de obras e com esse valor que você já gastou. Para que a gente possa trabalhar bem certinho com gerenciamento de custos, a gente precisa trabalhar com valor agregado e também com o IDC, que é o Índice de Desempenho de Custos. Calculando os dois, você vai poder fazer para mim uma conclusão de como está a gestão de custos da montagem da infraestrutura da cidade do Rock, lá na cidade do interior. Vou colocar aqui um quadro para a gente, que é o nosso quadro de acompanhamento de controle de custo, tá? Então, controle de custos do Rock in Rio no interior. O que tem aqui nesse controle? Os nossos meses, mês 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Lembrando que nós estamos exatamente aqui, no final do mês 3, 50% das obras concluídas. No nosso quadro, nós temos os planejamentos de custos, nós temos os custos já realizados, nós temos o acumulado do planejado e o acumulado do realizado. Então, aqui, ó, vou colocar um X, é o planejado. E aqui, vou colocar o nosso realizado, que realmente aconteceu. Então, o nosso planejamento era que eu entregasse para você todos os meses parcelas de quanto? R$ 733.333. Combinado? O que na verdade já aconteceu? No primeiro mês, você pediu 650 mil. No segundo mês, você pediu 980 mil. E agora, no terceiro mês, você já gastou 898 mil. Se eu fizer um planejamento acumulado, nós teríamos o quê? No primeiro mês, 733.333, somados a mais 733, R$ 1.466.667, somado com esse daria esse, somado com esse daria esse. Combinado. O que na prática aconteceu? No primeiro mês te dei 650 mil, no segundo mês 980. Somei os dois, 1.630.000. Somei mais os 898 mil, 2.528. Então, vamos analisar os dois quadros aqui importantes. Bom, você deveria ter gasto até o momento 2.200.000. Quanto você já gastou? 2.528. Gastou mais do que aquilo que nós tínhamos concordado. Então, agora chegou o momento da gente fazer uma boa gestão de custos para saber tudo que está acontecendo no nosso projeto. Combinado? Uma boa gestão de custo tem 4 etapas principais, 4 elementos vitais.
Vamos ver quais são eles. Primeiro, então, planejamento e gerenciamento de custos. O que é isso? Vou estimar os custos, vou definir o orçamento e vou controlar os custos. O que você precisa saber? Você, como meu gestor de projetos. Primeiro, você precisa saber que é importante estimar os custos e depois precificar os custos. O que é estimar os custos? Você vai falar quanto vai custar o projeto e depois você vai precificar. Você vai avaliar quanto que você vai cobrar pelo projeto que você vai me fazer. Com esses dois dados em mãos, a gente pode partir para os cálculos todos importantes de gerenciamento de custos. Quais são eles? Primeiro e o principal, que dá suporte para todos os cálculos, é o valor agregado, que é uma medida objetiva, grifo objetiva, porque valor agregado é exatamente isso, ele vai mostrar exatamente o trabalho previsto em relação ao realizado. O previsto em relação ao realizado, em termos de prazo e de custo. Como é que eu calculo esse valor agregado? É exatamente o percentual de tempo realizado. Bom, uma obra, ela é 100%. Você já me entregou quanto tempo? 3 meses. Você já me entregou 50% da nossa obra. Combinado? Para que eu possa calcular um bom valor agregado, a gente vai, então, calcular variação de custos e também o IDC, o Índice de Desempenho de Custos, que, se você observar, é a mesma coisa, tá? Então, variação de custos é igual ao quê? Valor agregado menos custo realizado. E o IDC, o Índice de Desempenho, é o valor agregado dividido pelo custo realizado. Então, diminui para mim saber o valor em reais e o outro eu vou dividir para saber o valor em porcentagem, tá? São dois cálculos importantes. Pois bem, então eu, Alessandra, deveria até o momento ter entregado para você 2.200.000, já entreguei mais, já entreguei 2.500.000 e pouco. Então você já gastou mais do que a gente tinha combinado. Nós vamos, então, agora para as análises, para a gente poder verificar exatamente qual é o descompasso. Se está um pequeno descompasso, se é muito grande, se eu preciso apertar o freio, se a gente precisa sentar para conversar, ou se é só alguma coisa que aconteceu ali no transcorrer do dia a dia do trabalho. Então, a gente vai agora para os cálculos lá que nós temos do nosso Rock in Rio. Então, tenho aqui o meu quadro muito importante, tá? Que é o valor planejado, VP, valor planejado. O que nós planejamos? Um total de R$4.400.000. Bacana. Valor agregado. Até o momento, nós estamos com 50% das obras entregues. Se o total é 4.400.000 dividido por 2, por que por 2? 50%. 2.200.000. Então, o nosso valor agregado até o momento é a metade, porque é metade do tempo, 2.200.000. Pois bem, qual é o realizado? Custo realizado. O que eu já entreguei para você? Eu já entreguei para você R$2.528.000. A diferença entre eles, VA menos CR, é o meu custo variável, de variação, de quanto já variou, a variação do custo. Então, 2.200.000 menos 2.528, você já gastou a mais R$328.000. E esse é o valor em reais. Mas e se eu dividir um pelo outro para descobrir o índice? Então, 2.200 dividido por 2.528, 0,87. Então, você já gastou a mais R$328.000. O que isso quer dizer? Quer dizer que para cada R$1 que você gastou, você só me entregou 87 centavos. Se eu transformar isso em porcentagem, eu estou dizendo o seguinte: para cada
vamos falar de reais que fica mais fácil, né? Para cada 100 reais que você já me cobrou, que eu já te paguei, você só me entregou 87 reais, tá? É isso que mostra o nosso índice de desempenho de custos. Você está cobrando mais e me entregando menos. Como que eu analiso um bom IDC? O IDC a gente vai analisar assim. Se ele for maior que 100, nós estamos trabalhando com porcentagem, então se ele for maior que 1 ou maior que 100, o desempenho é positivo. Se ele for igual a 100, o desempenho dentro do esperado. Se eu tivesse gastado exatamente esse valor, o IDC seria igual a 1 ou 100%. E se ele for menor que 100 ou menor que 1, desempenho fraco. No nosso caso, o desempenho está fraco, é menor que 1, 0,87. Ou seja, o nosso IDC de 87 significa que para cada R$1 realmente gasto, somente 87 centavos do valor agregado foi entregue. Ou, para cada R$100 gasto, você só me entregou 87 reais, tá? Então, são cálculos aí muito importantes. É algo assim descomunal? Não. Observe o seguinte, se eu trabalhar em termos de R$1, 87 centavos parece muito próximo. Se eu trabalhar em termos de R$100 para 87 reais, e se eu trabalhar em termos de R$1 milhão para 887 mil? Então, as escalas vão aumentando. No nosso caso, a gente está trabalhando com milhões. Por isso que eu trabalho com o IDC, porque ele me apresenta não o valor, ele me apresenta essa olhar, né, em relação ao que foi gasto e ao que foi entregue. Por isso que é tão importante assim analisar e fazer os custos. Mas não é nada muito que vá prejudicar o nosso trabalho. A ideia agora só é frear um pouquinho os custos, entregar dentro dos padrões que nós combinamos. Eu vou te entregar só os R$4.400.000 no final da obra. Então, vou apertar um pouquinho aí o cerco. Mas nada que desabone todo o trabalho bacana que a gente está fazendo lá para construir a nossa cidade do rock. Combinado? Bom, estamos aqui já construindo, não é? Você tem dúvida? Tem alguma coisa para perguntar, para falar? A gente já volta com esclarecimentos. E agora que todos os desafios foram concluídos com sucesso, é hora de refletir sobre o que foi visto. O objetivo das SPs é ampliar o seu conhecimento e te ensinar a como utilizar na sua realidade profissional os conceitos vistos aqui. Essa é uma metodologia que exige muita proatividade e empenho da sua parte, já que segue o modelo de uma das tendências mais avançadas no mundo, a sala de aula invertida. E em contrapartida, vai te transformar num profissional diferenciado e mais qualificado para desempenhar as funções da sua profissão. Por isso, faça bom uso dos materiais e das interatividades oferecidas. Não deixe de acessar o seu ambiente virtual e completar a sua pós-aula, ok? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Até mais! Bom, hoje então começamos a construir a cidade do rock, o Rock in Rio. Quantos desafios nós vimos juntos aqui. Você percebeu a importância de escopo, tempo e custos, que são 3 elementos fundamentais, vamos dizer assim, aqueles que dão início para o gerenciamento de projetos. É sempre importante a gente ter em conta que as 10 áreas, as 10, são vitais. Nenhuma é mais importante, nenhuma é menos importante. Alguns projetos a gente vai trabalhar com mais peso em uma área do que na outra. E a gente começa sempre por escopo. O que nós estamos fazendo? Qual o tempo que vai durar isso e quanto vai custar? E agora, então, a gente pode partir para frente e construir todo o nosso projeto, que vai ser a cidade do rock, para acompanhar todas as nossas aulas. Tá combinado? É importante que você estude o nosso livro, veja as web aulas, participe do fórum. Sempre que precisar, entre em contato comigo. Estou todos os dias na universidade, de segunda a sábado, de manhã e muitas vezes também à tarde e à noite. Combinado? Então, precisou, entre em contato comigo. Eu, da minha parte, vou ficando por aqui.
Deixo um abraço bem apertado para você. Mas quarta-feira que vem a gente está aqui de novo, hein? Tchau, tchau.